Oi amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós iremos falar a respeito de você nunca vai viver o extraordinário de Deus se você deixar no meio do caminho aquilo que é mais precioso para a sua vida e para te levar a viver um nível maior, independentemente da área aí da sua vida. Meus queridos, eu já quero pedir o seu apoio, tá? Só você deixar seu grande like aqui nesse vídeo, deixa um comentário, pode ser um comentário aleatório, gente, é muito importante os comentários. E se você ainda não é inscrito, cola conosco aqui nessa missão. Também quero pedir já desculpas a vocês se por acaso sair alguma zoada de carro de som, algum barulho, não sei porque hoje é domingo e bairro de pobre, você já sabe como é, né? Mas enfim, primeiramente a gente vai ler alguns versículos de 2 Reis 2, tá? Depois a gente vai lá no Novo Testamento. Eu quero trazer de uma maneira mais simples aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então presta muita atenção nesse vídeo, que é para você não sair daqui sem receber a porção que Deus tem para sua vida. Primeiro versículo, vamos lá, 2 Reis 2, que diz... Bora ver qual é o primeiro. Versículo 2. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Temos aqui uma ordem e uma desobediência. Em termo, né? Elias fala: você tem que ficar aqui porque o Senhor só chamou a mim. Mas o que Eliseu responde? Não. Eu não vou te deixar sozinho, eu vou colar com você. Por que isso? Porque desde o começo, quando houve o chamado de Eliseu, que Eliseu estava lá trabalhando e tudo mais, os dois colou. E Deus chamou para andar junto, que era como se fosse um treinamento, como se fosse um período de capacitação para Eliseu suceder Elias, quando Elias fora levado aos céus. Aí depois Eliseu ia cumprir. E você vai entender a importância de não deixar no meio do caminho. Olha para isso aqui. Seguimos, versículo 4. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Segunda vez. Primeira vez: fique aqui porque o Senhor só chamou eu. Não. Fique aqui, chega no outro lugar. Fique aqui porque o Senhor só chamou a mim. Não, um detalhe, a gente não está lendo o texto completo, mas cada lugar que Elias e Eliseu chegavam, tinha os moços, os servos, os profetas, que chegavam para Eliseu e falavam: você sabe que o seu mestre vai ser tirado de você, né? Cada lugar ele era provocado, então ele tinha tudo para não querer seguir com Elias. Ele poderia simplesmente falar: não, já que ele vai ser tirado de mim e ele já está mandando eu ficar aqui, então eu vou ficar, eu não vou seguir. Mas aí segue novamente. Versículo 6. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Oh meu Deus, isso é muito lindo. Agora a gente vai deixar um pouquinho essa história e vamos lá no Novo Testamento. Você vai entender. Por isso que eu tô falando, é muito importante que você continue prestando atenção no vídeo. Aí vem aqui, Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aí, mais um exemplo de Jesus, como se estivesse fazendo a mesma coisa que Elias fez. Olha, vão na frente porque eu tenho outra coisa para fazer aqui. Elias lá no Antigo Testamento falou: olha, você fica aqui porque eu tenho que seguir, que o Senhor só chamou a mim. Aí vem Jesus e fala: olha, vão porque eu ainda tenho que terminar o negócio aqui, eu ainda tenho que despedir esse povo todo. E essa situação aqui de Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães, ou seja, era para os discípulos estar maravilhados. Jesus multiplicou o pão, alimentou e encheu o bucho de todo mundo. Aí logo em seguida, era deles ficar junto? Não. Jesus só falou assim: ó, vão na frente, daqui a pouco eu chego lá. E nessa passagem aqui todo mundo conhece, que é quando Jesus anda sobre as águas. E Pedro também anda sobre as águas. E qual a diferença? O barco já estava
Bora lá, versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. É isso que acontece quando você deixa Jesus para trás. O vento chega, a tempestade chega. Mas isso aí é normal, porque chega na vida de todo mundo, não é verdade? Independente se está com Jesus ou se está longe de Jesus, a tempestade vai chegar. Mas qual a diferença? A diferença é que você se apavora quando chega uma dificuldade, quando chega um momento que você não esperava que fosse acontecer. E aí, quando chega a solução, olha o que acontece. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. É isso que acontece quando você deixa Jesus para trás. Quando ele chega para resolver a sua situação difícil, você nem o conhece mais. O tempo que você passa longe de Jesus, você acaba se esquecendo do tom da voz dele. E olha para esse aqui, olha. Versículo 24. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus tem que gritar: sou eu. Vocês estão vendo aí, não está vendo direito, mas já era para ter percebido que era a minha presença. Aí Pedro faz o ápice acontecer. Olha para isso. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa que está tanto tempo com você, será que você não conhece o tom da voz? Será que você não percebe que o sotaque da pessoa, não sei, dá pra você descobrir se você ouve alguém próximo a você, seu pai, sua mãe, seu esposo, ela pode estar longe, por telefone, olha que por telefone acaba mudando um pouquinho o tom da voz da gente, sabe que você percebe quem é, mas é a situação não. Pedro pede para Jesus testificar, comprovar que realmente era ele. Se és tu. Fez igual o diabo quando Jesus estava sendo provado no deserto. Se você é filho de Deus, prova. Se realmente você está falando a verdade, prova. Transforma essas pedras aqui e enche a barriga. Então, é isso, um dos primeiros indícios que vai acontecer, dos primeiros fatos que vai acontecer na sua vida quando você deixa Jesus para trás, é que quando ele chega no meio da sua adversidade, você não vai conhecer mais que é ele. E aí você vai se apavorar ainda mais. O povo gritou de medo. Os caras, pensa em um monte de homem no barco, no meio do mar, só entre homem e gritando com medo. Com medo de quem? Com medo daquele que iria livrá-los da adversidade. E tem muita gente hoje que está passando por um momento de dificuldade. E quando Jesus chega para solucionar, a pessoa, em vez de falar, vem Senhor, resolve, a pessoa fica com medo. E aí acontece o quê? O jeito agora é orar. Só que Jesus já estava ali para resolver. Se eles tivessem vindo junto com Jesus, eles teriam vivido o extraordinário. Mas você vai falar assim: ah, mas Pedro também andou sobre as águas. Pedro teria vivido algo muito maior. Mais que isso. Todos aqueles discípulos viveriam algo muito maior. E eu digo isso com convicção porque o fato de Eliseu não ter deixado Elias romper na frente e ele ficou sozinho, proporcionou Eliseu viver algo extraordinário, porque ele não abandonou no meio do caminho, ainda que teve várias ordens, fique aqui, várias vezes Elias fala para Eliseu ficar no meio do caminho, só que ele não obedeceu. Mas não é um obedecer de Jesus falar: olha, você tem que passar por essa porta e você não passar. Não. É um obedecer de você entender que você está sendo provado. Provado no sentido: será o quão eu sou importante para esse filho, para essa filha. E você precisa segurar essa verdade em seu coração. A intenção de Deus não é deixar você sozinho. A intenção de Deus não é que você siga nenhuma fase da sua vida sem a presença dele. Porque isso impede. E eu vou te provar mais uma vez. Quando Moisés desce ali do monte e vê toda aquela idolatria daquele povo, aí vai acontecer de Deus falar: olha, vão e eu vou mandar um anjo com vocês. Moisés dá um pulo para trás e fala: não, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Mas era desobediência por um lado, não era?
Porque Moisés viu que sem a presença de Deus ele não conseguiria, ele não teria nada. E o fato de Moisés ter dado esse pulo para trás e falado que eu não iria se fosse só um anjo, proporcionou Moisés ver o quê? Ver a glória de Deus. Porque ele não desistiu. Então você persistir na presença do Mestre, na presença de Deus, vai te proporcionar ter uma experiência extraordinária com Ele. Você não pode abrir mão de estar na presença de Deus. Ainda que indícios ao seu redor estão indicando, falar, você tem que ir sozinho, porque é mais fácil, é mais rápido. Muitas vezes você seguir com Jesus vai atrasar a sua caminhada. Se aqueles discípulos fossem esperar ainda Jesus, ia ter que esperar Jesus despedir a multidão. Eles iam chegar mais tarde, onde no destino que eles queriam, só que não perceberam que o fato de terem ido sozinhos no meio do mar atrasou a viagem deles muito mais. Gerou medo ao coração deles. Gerou esquecimento até da voz do Mestre. Aí voltamos aqui para Elias e Eliseu, 2 Reis, que é para você entender que vale a pena seguir até o final. Ainda que pareça que não vai dar certo. Ainda que pareça que vai demorar mais. Não importa. Aí o que acontece? Versículo 7. Não, vamos ler o versículo 8. Então Elias tirou o manto, enrolou e bateu com ele nas águas. As águas se dividiram em dois e atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Aonde que Eliseu ia ouvir essa pergunta de Elias se ele tivesse ficado na cidade que Elias estava mandando ele ficar? Nunca! Ele nunca ia receber essa oportunidade. Ele nunca ia receber, ou melhor, ele nunca ia ver também aquele rio sendo aberto ao meio através do manto. Ele nunca ia ter a oportunidade de falar, olha, se ele está tendo esse poder todo aí, eu quero também em dobro. Nunca. Mas ele persistiu até chegar ao ponto de receber algo extraordinário. Versículo 13. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. E a melhor parte é o quê? Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Estava ali, ó, se prostraram e automaticamente já se dedicaram a fazer aquilo que Eliseu queria que eles fizessem. Qualquer coisa que Eliseu pedisse. E bem resumidamente aqui, essa última parte que nós lemos é quando Elias já havia sido levado ao céu e Eliseu já havia recebido a honra por ter permanecido firme, acompanhando Elias em todo o caminho. É o Elias e Eliseu que acaba tendo uma confusãozinha de vez em quando. Mas enfim, é isso que acontece quando você permanece firme, fiel. Moisés viu a glória do Senhor por ter permanecido na presença dele, por não ter ido quando o Senhor falou, vão com o anjo, ele falou não. Eliseu, ele recebeu porção dobrada do Espírito de Deus. Por quê? Porque quando Elias falou, fique aqui, ele não ficou. Aí vem os discípulos, grita de medo, desesperados. Quem é esse? Me prova que é o Senhor mesmo. Aí foi andar, quando era para viver o extraordinário, porque Jesus finalmente tinha chegado, afunda na água. Olha para isso aqui, olha a diferença de quem permanece firme, de quem abre mão da presença de Deus. E o que eu quero que fique em seu coração é somente isso. Se surgirem oportunidades para você deixar o Senhor para trás, mesmo que por um breve momento, mesmo que pareça assim que falar, Jesus depois me acompanha, não vá. Espere o tempo que for necessário, mas continue na presença dele. Que o Senhor te abençoe, te guie e guarde. E essa semana nós temos quadro novo aqui no nosso canal. Então cola aqui e ativa essas notificações que vai ter muita bênção para a sua vida. Em nome de Jesus.